Imagine descobrir que Marte pode ter escondido muito mais água do que pensávamos, que seu passado pode ter sido muito mais úmido e dinâmico, e que uma rocha encontrada por um rover pode carregar sinais que lembram processos biológicos. E o mais impressionante é que essas descobertas não vieram de uma única missão, mas de diferentes instrumentos e estudos que estão reconstruindo a história do planeta vermelho peça por peça. Nos últimos anos, cientistas encontraram evidências de água líquida presa profundamente na crosta, moléculas orgânicas cada vez mais complexas e até formações que pareciam misteriosas aranhas gigantes, mas que agora podem ser reproduzidas em laboratório. E em 2026, novas evidências reforçaram a possibilidade de que Marte tenha abrigado um oceano gigantesco em sua juventude. Mas existe um detalhe importante: algumas dessas descobertas são evidências fortes, enquanto outras ainda são hipóteses sendo testadas. Então, prepare-se, porque estas são 7 descobertas que estão mudando a maneira como enxergamos Marte. E a última pode transformar completamente a história da água no planeta vermelho. Durante muito tempo, Marte foi imaginado como um planeta frio e seco que, em algum momento remoto, teve rios e lagos. Mas novas observações estão deixando essa imagem muito mais complexa. O rover Perseverance encontrou sinais de minerais de argila em rochas extremamente antigas na região de Crocodile, próxima à borda da cratera G0. Esses minerais são importantes porque, na Terra, muitos deles se formam através de longas interações entre rochas e água líquida. E isso significa que, quando essas rochas se formaram, Marte provavelmente teve ambientes onde a água permaneceu presente por períodos significativos. A descoberta não prova que Marte era uma floresta tropical, como algumas interpretações exageradas sugerem. O que ela mostra é algo mais interessante. O planeta possuía condições químicas e ambientais muito diferentes das atuais, especialmente durante sua fase mais antiga, há bilhões de anos. E essas argilas podem ser ainda mais importantes porque conseguem preservar materiais orgânicos dentro de suas estruturas. Ou seja, algumas das rochas que o Perseverance está examinando podem funcionar como verdadeiras cápsulas do tempo do antigo Marte. Agora imagine olhar para uma rocha marciana e perceber que ela é, na verdade, uma espécie de registro de uma época em que o sistema solar era muito mais violento. Em 2026, o Perseverance encontrou evidências de que uma camada de aproximadamente 75 metros de rochas na borda da cratera G0 foi formada por sucessivos impactos de asteroides. Essas rochas têm mais de 3,9 bilhões de anos e estão entre os terrenos mais antigos já examinados diretamente por um rover em Marte. Isso é importante porque os impactos não apenas destruíam a superfície, eles também modificavam profundamente a crosta, espalhavam materiais e podiam alterar a circulação de calor e fluidos no interior do planeta. Ao estudar essas camadas, os cientistas conseguem reconstruir uma parte da história de Marte e também entender melhor o período inicial do Sistema Solar, quando colisões gigantescas eram muito mais frequentes. Portanto, o Perseverance não está apenas procurando sinais de água ou vida. Ele também está lendo as cicatrizes deixadas por bilhões de anos de bombardeamento cósmico. Talvez nenhuma descoberta seja mais importante para o futuro da exploração de Marte do que esta. Modelos baseados nos dados sísmicos e gravitacionais da missão InSight indicaram que pode existir água líquida presa dentro da crosta marciana. Um estudo publicado na PNAS em 2024 concluiu que os dados são mais bem explicados por uma região de rochas fraturadas saturadas com água líquida, aproximadamente entre 11,5 e 20 km de profundidade. Isso seria uma quantidade gigantesca de água. Os pesquisadores estimaram que, se essa condição fosse representativa de uma região maior do planeta, a crosta poderia armazenar água equivalente a cerca de 1 a 2 km de profundidade distribuídos globalmente. Mas existe uma ressalva importante: isso não significa que os cientistas tenham perfurado Marte e encontrado um oceano subterrâneo. É uma interpretação baseada em modelos geofísicos, e outros pesquisadores questionaram se os dados realmente exigem uma crosta saturada de água. Estudos posteriores também sugeriram possíveis reservatórios em profundidades menores. Ainda assim, a possibilidade muda uma pergunta fundamental: e se parte da água que desapareceu da superfície de Marte simplesmente não escapou para o espaço, mas ficou escondida dentro do planeta? E então chegamos a uma descoberta que mexe diretamente com uma das maiores perguntas da exploração marciana: Marte já teve química capaz de sustentar o surgimento da vida? Em 2026, cientistas anunciaram que uma amostra analisada pelo rover Curiosity continha a maior diversidade de moléculas orgânicas já identificada em Marte. Foram encontradas 21 moléculas contendo carbono, sendo 7 detectadas pela primeira vez no planeta. E existe um detalhe ainda mais interessante: essas moléculas estavam preservadas em uma rocha que permaneceu protegida durante bilhões de anos.
Anteriormente, o Curiosity já havia encontrado moléculas orgânicas maiores, incluindo decano, undecano e dodecano, compostos formados por longas cadeias de carbono. Na Terra, moléculas desse tipo podem estar relacionadas a processos biológicos, mas também podem surgir por processos puramente geológicos. Portanto, isso não significa que o Curiosity encontrou vida. O verdadeiro impacto da descoberta é outro. Ela mostra que a química orgânica marciana pode ter sido muito mais diversificada e complexa do que imaginávamos. Em outras palavras, Marte antigo não tinha apenas água. Ele também possuía alguns dos ingredientes químicos necessários para uma química pré-biótica avançada. Agora chegamos ao ponto mais controverso e talvez mais fascinante dessa história. Em 2024, o Perseverance encontrou uma rocha apelidada de Sheyava Falls, na antiga região de um rio dentro da cratera Jezero. Quando os instrumentos do rover analisaram a rocha, encontraram estruturas chamadas informalmente de manchas de leopardo. Dentro delas apareceram minerais como vivianita e greigita, organizados em padrões que podem ser produzidos por reações químicas envolvendo matéria orgânica. Na Terra, processos semelhantes podem estar relacionados à atividade de micro-organismos. Por isso, os cientistas classificaram o material como uma possível bioassinatura. Mas atenção, possível não significa confirmada. Os mesmos minerais e reações também podem surgir sem qualquer participação de organismos. A importância dessa descoberta está justamente no fato de que agora existe uma amostra marciana contendo uma combinação de características que merece ser investigada profundamente. E existe uma vantagem enorme. O Perseverance coletou uma amostra dessa rocha. Ela poderá, no futuro, ser analisada em laboratórios na Terra com instrumentos muito mais poderosos do que os disponíveis em um rover. Se algum dia Marte revelar uma evidência convincente de vida antiga, amostras como essa podem estar entre as principais candidatas. Durante anos, algumas das imagens mais estranhas de Marte mostraram estruturas que pareciam centenas de aranhas gigantes rastejando pelo solo. Mas elas não são animais, e agora os cientistas conseguiram reproduzir essas formações em laboratório. O experimento foi realizado em uma câmara especial da NASA chamada DUST, projetada para reproduzir as condições extremamente frias e de baixa pressão encontradas na região polar de Marte. Durante o inverno marciano, o dióxido de carbono congela e forma uma camada de gelo sobre o solo. Quando chega a primavera, a luz solar atravessa esse gelo e aquece o terreno escuro abaixo dele. O dióxido de carbono começa então a passar diretamente do estado sólido para o gasoso, sem virar líquido. A pressão aumenta até que o gás rompe o gelo e escapa, carregando poeira e areia para a superfície. Quando o gelo desaparece completamente, ficam para trás os enormes padrões ramificados que lembram aranhas. O experimento conseguiu reproduzir essas estruturas usando condições semelhantes às de Marte. Isso não apenas resolveu uma das imagens mais estranhas do planeta, como também mostrou que alguns fenômenos marcianos aparentemente misteriosos podem ser explicados por processos físicos completamente naturais. E agora chegamos à descoberta que pode mudar a escala do passado aquático de Marte. Em abril de 2026, pesquisadores apresentaram novas evidências topográficas que reforçam a hipótese de que um enorme oceano existiu nas planícies do norte do planeta. Os cientistas identificaram uma extensa região de terreno relativamente plano, interpretada como uma possível plataforma costeira, acompanhando a fronteira entre as terras altas do sul e as planícies do norte. Essa formação teria uma área de aproximadamente 10,2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 7% da superfície marciana, e estaria associada a antigas estruturas que já haviam sido interpretadas como deltas, depósitos costeiros e possíveis antigas linhas de costa. O estudo publicado na Nature sugere que essas características são compatíveis com o oceano que poderia ter coberto aproximadamente um terço da superfície de Marte há bilhões de anos. Isso é importante porque durante décadas existiu um debate sobre se Marte realmente teve oceanos duradouros ou apenas lagos e sistemas fluviais isolados. A nova interpretação não encerra completamente esse debate, mas fornece uma nova maneira de identificar possíveis margens oceânicas. Se essa hipótese estiver correta, Marte não foi apenas um planeta com água. Ele pode ter tido um sistema oceânico gigantesco e um ciclo hidrológico muito mais complexo do que imaginávamos. Quando juntamos todas essas descobertas, Marte começa a parecer menos com o deserto congelado que vemos hoje e mais com um planeta que passou por transformações gigantescas. Existem indícios de antigos ambientes aquosos, minerais formados pela interação com água, possíveis reservatórios de água líquida no subsolo, moléculas orgânicas preservadas por bilhões de anos e até uma rocha que pode conter uma bioassinatura, embora isso ainda precise ser confirmado. Ao mesmo tempo,
Novas pesquisas estão reconstruindo os impactos violentos que moldaram sua superfície e explicando fenômenos que durante anos pareciam inexplicáveis. E talvez essa seja a parte mais fascinante. Cada nova missão não está simplesmente descobrindo coisas novas em Marte, mas obrigando cientistas a reescrever capítulos inteiros da história do planeta. E ainda existem amostras coletadas pelo Perseverance esperando para serem estudadas aqui na Terra. Então a grande pergunta talvez não seja mais se Marte foi um planeta completamente diferente no passado. A evidência aponta que foi. A verdadeira pergunta agora é: o que ainda está escondido lá embaixo, esperando para ser encontrado?